E se uma filosofia com mais de 2.000 anos de idade tivesse, na verdade, um manual prático para os desafios de hoje em dia? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir ao mergulhar no estoicismo. Numa era cheia de incertezas, é muito comum a gente se sentir meio que arrastado, sabe? Levado por eventos que estão totalmente fora do nosso controle. A ansiedade, o estresse, são sentimentos que se tornaram até familiares demais, né? Mas e se existisse um sistema? Um sistema testado por séculos por todo tipo de gente, de imperadores a escravos, e que foi desenhado justamente para nos dar clareza no meio do caos? Pois é, essa é a grande promessa do estoicismo. O estoicismo não é só um conjunto de ideias abstratas, de ficar pensando na vida. É muito mais prático. Pense nele como um sistema operacional para a nossa mente. Um verdadeiro guia prático para a gente navegar pela vida. Essa jornada toda começa lá na Grécia Antiga com Zenão de Cítio, mas foi no Império Romano que o estoicismo se tornou esse manual prático e poderoso que conhecemos. Isso graças às palavras de figuras como Sêneca, o ex-escravo Epiteto e até o imperador Marco Aurélio. É dessa fase, a romana, que vem a maior parte da sua sabedoria prática. Tá, mas então qual é o código-fonte desse sistema? Qual é a lógica fundamental que move todo o pensamento estoico? Vamos ver. Para os estoicos, o universo não é um caos, de jeito nenhum. Ele é governado pelo Logos, que é uma espécie de ordem racional, uma lei natural que rege tudo. E viver uma vida boa para eles significava simplesmente entender e se alinhar com essa ordem universal. E isso leva a uma ideia que é, talvez a mais radical de todas: a felicidade não depende do que acontece lá fora, no mundo. Depende de como a gente organiza o nosso mundo aqui dentro. Ou seja, a felicidade é o resultado de viver em harmonia com a razão. Mas como é que se aplica uma ideia tão grande assim no dia a dia? O estoicismo nos dá uma ferramenta que é incrivelmente simples, mas muito, muito poderosa para isso. A chave está toda aqui. Os estoicos dividiram o mundo em apenas duas categorias, simples assim. De um lado, as coisas que podemos controlar. Do outro, as que não podemos. E toda a nossa paz, todo o nosso poder vem de focar a nossa energia exclusivamente na primeira categoria. É aí que mora a verdadeira liberdade. Olha só, Epicteto, um homem que viveu as duas realidades, a da escravidão e a da liberdade, resume aqui a essência da prática estoica. Ser sábio não é ter todas as respostas, mas é saber onde focar a nossa atenção e o nosso esforço. Isso nos leva a um conceito que, olha, é muitas vezes mal interpretado. O objetivo estoico não é suprimir as emoções e virar um robô. Não é isso. A meta é alcançar a apateia, que é um estado de equilíbrio livre daquelas emoções turbulentas, destrutivas como a raiva descontrolada ou o pânico. É serenidade e não apatia. Ok. Se o estoicismo é o sistema, as virtudes são, digamos, a sua interface. São os comandos que a gente usa para navegar pela vida. Para os estoicos, viver bem é viver de forma virtuosa. E estas 4 virtudes cardinais são um mapa. Sabedoria, para a gente poder decidir, coragem, para agir, justiça, para interagir com os outros e temperança, para manter o equilíbrio. São, na verdade, competências que precisam ser praticadas todo dia. Sêneca, um homem que conheceu o topo do poder e também o exílio, conecta tudo de uma forma brilhante. A virtude não é uma ideia mística, não. É simplesmente a razão sendo aplicada do jeito certo em cada situação. E o imperador Marco Aurélio nos dá um belo exemplo prático disso. Em vez de reagir com raiva, por exemplo, a gente pode usar a temperança e a justiça para manter o nosso próprio caráter intacto. Isso sim é poder de verdade. Mas sabe, esse sistema antigo está longe, muito longe de ser obsoleto. Vamos dar uma olhada em como as suas ideias foram, digamos, atualizadas e continuam incrivelmente relevantes no nosso mundo moderno. As ideias que nasceram lá nos pórticos de Atenas não ficaram presas nos livros de história, não. Elas formam a base de algumas das abordagens terapêuticas mais eficazes que a gente tem hoje. A conexão aqui é direta, é impressionante. O princípio central da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é quase uma citação direta de Epiteto. Essa ideia de que a gente muda como se sente ao mudar a forma como pensa, e isso é puramente estoico. É claro que nenhum sistema é perfeito. O estoicismo também recebe críticas. Por exemplo, se for mal interpretado, ele pode levar à supressão de emoções.
A sua aceitação do destino pode ser vista como passividade diante de uma injustiça. E, claro, o ideal de um autocontrole total pode parecer meio inagingível. São pontos importantes para a gente ter em mente. E, para fechar, a gente volta ao imperador filósofo. Essa citação resume talvez a lição mais poderosa do estoicismo. O nosso mundo interior é o que molda a nossa experiência do mundo exterior. O poder de verdade está na nossa mente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem prática. Se a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, a verdadeira questão não é o que vai acontecer hoje. A questão é em que pensamento a gente vai escolher focar. No fim das contas, a escolha é nossa.